esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente, pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo, eu não vou saber exatamente aqui, mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Vamos corrigir, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles vão dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. O BNDES é uma das instituições hoje mais transparentes do mundo e do Brasil. Agora, cabe aos órgãos de controle, judiciário, fazer o seu papel de julgar. Não estamos aqui no papel de juiz, estamos aqui executivo e qualquer decisão que vier será cumprida. Eram MPs que iam para dentro do Congresso, eu estava lá dentro, né? Projetos de lei também que eram emendados. E daí permitir, então, essas operações junto ao BNDES. Então, tudo foi legal. Não houve caixa preta. 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 24 de março de 2024. São 18 horas. E aí você vê a cara de bobo que Bolsonaro ficou ao ter que admitir que não havia caixa preta nenhuma no BNDES. Eu pensava que era. E ele dizia aquelas coisas irresponsavelmente. Você viu, ele levou um funcionário qualquer lá do BNDES para mentir sobre o assunto, não é? Ele mentiu sobre o assunto, falando em caixa preta, coisa que não existia. Foi tudo legal, como ele mesmo admite. E agora, o Blog da Cidadania traz a público uma das maiores patifarias do Bolsonaro, que foi a sabotagem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Bolsonaro, antes de assumir a presidência da República, ele vinha acusando o BNDES de caixa preta, de emprestar dinheiro para Cuba, a fundo perdido, etc, etc, etc. Muito bem. Na verdade, agora o que se descobre é que quem sabotou o BNDES foi o Bolsonaro. E a denúncia foi feita por Aloysio Mercadante, do PT, que é o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que recebeu a mim e a outros comunicadores da mídia independente, que fizemos uma coletiva com ele, e eu, evidentemente, fiz a pergunta mais óbvia para o presidente Mercadante do BNDES, que era o seguinte: ele mostrou uma série de programas do BNDES como apoio a comunidades carentes, a favelas, para fazer com que as pessoas tenham suas casas, para que as pessoas possam, inclusive, iniciar negócios, e toda sorte de alteração na política do BNDES, que não é mais agora a de emprestar recursos vultuosos para o velho da van, para o dono do Madeiro, para o dono da Riachuelo, para ricaços aí que não precisam de dinheiro, porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um banco de desenvolvimento econômico e social. Então ele é feito para promover o desenvolvimento econômico e social dos pequenos, ou dos que estão crescendo, dos que ainda não têm grande porte e precisam de apoio do Estado brasileiro. Durante os governos Lula, um dos fatores do crescimento de quase 8% em 2010, quando Lula deixou o poder, que permitiu que ele deixasse o poder com 87% de aprovação, foi o fato
de que o BNDES ele foi bem usado e fomentou a economia, fez a economia brasileira crescer como nunca, terminou seu mandato com um mega crescimento no país e se tornou o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. E essa história começa a se repetir e a partir de agora eu vou mostrar como o Aloysio Mercadante desmascarou aquilo que o Bolsonaro tentou fazer. Ele tentou destruir, sabotar e destruir o BNDES. E eu perguntei a ele, após ele fazer essa exposição sobre os novos programas, o seguinte: eu falei, presidente Mercadante, o senhor acaba de descrever um banco de desenvolvimento econômico e social que começou a viger no limiar de 2023. O que aconteceu nesse banco entre 2016, na verdade, quando Michel Temer assumiu, e 2022, quando o Bolsonaro terminou seu mandato? E principalmente entre 2019 e 2022, no período Bolsonaro. O que foi que o Bolsonaro fez com o banco naquele período? E agora você vai ver a resposta a essa pergunta desse que vos fala ao presidente do BNDES, dada a resposta pelo presidente do BNDES. Antes, porém, sem querer cansar você, eu passo a te mostrar o seguinte: nesse café da manhã com a mídia independente, que foi agora no último dia 21 de março, alguns dados foram apresentados pelo banco aos jornalistas. Os bancos públicos retornam ao papel de indutores do desenvolvimento. Veja que em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, era muito pequeno o desembolso desses bancos para induzir investimento no Brasil, cumprir o papel do BNDES. De 90 bilhões de reais que o banco movimentava para fomentar, que os bancos públicos, BNDES, Caixa e BB, usavam para fomentar a economia, na verdade, de 90 bilhões caiu para 16 bilhões de reais. O Bolsonaro estava tentando encerrar o BNDES. Além disso, o BNDES voltou a fazer valer a letra S da sigla, não é, que é BNDES, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E no social, o BNDES acaba de criar o BNDES Periferias, apoio a favelas e periferias com crédito, recursos não reembolsáveis, ou seja, empresta dinheiro para as pessoas nas comunidades e não precisa pagar. E estratégias inovadoras de Blended Finance, que combinam as duas fontes. O processo foi construído em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e com escuta de vários atores ao longo de 2023. Aqui você vê a reunião que nós tivemos, aqui estou eu, né, e aqui o Aloysio Mercadante, Tereza Campelo e outros jornalistas aqui do campo independente progressista. Fizemos essa entrevista e agora você vai ver a pergunta que eu fiz ao presidente do BNDES e a resposta que ele me deu. A pergunta eu já disse, porque foi cortado um pedaço da pergunta que eu fiz, praticamente ela toda, então eu perguntei a ele o que foi que aconteceu no período do Bolsonaro no BNDES. E agora você vai ouvir a resposta. O banco nesse período. O esforço todo, essa nossa leitura, era apequenar o banco. Foi dito publicamente. Se você olhar um pouco mais, o que era o início, por exemplo, do governo anterior, a gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, a proposta era privatizar o Banco do Brasil. Foi dito publicamente que ele vendeu o Banco do Brasil para o Bank of America. E o BNDES, eles foram tirando os recursos do BNDES, exigindo que o BNDES devolvesse ao Tesouro os subsídios que recebeu no passado e comprometendo as fontes futuras do BNDES. Retirando qualquer tipo de subsídio para que o BNDES pudesse fazer políticas tipo inovação. Inovação, por exemplo, você não consegue financiar
porque é risco. Quando você está inovando, você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Você está buscando um novo caminho que pode acontecer e pode não acontecer. Então, essa estratégia, ela foi exitosa. O banco foi perdendo importância. Estou dando caixa do banco, era 90 bi, nós chegamos a 16. Só para o TCU a gente tinha que devolver mais 23 bi. O Tribunal de Contas hoje é muito mais parceiro do banco, tem uma visão muito mais construtiva, orientativa. Nós queremos que fiscalize, que seja rigoroso. É importante os órgãos de controle externo, mas como é que nós vamos desembolsar 23 bilhões, antecipar o recebível, que foi emprestado em algum momento da história para frente? Então nós conseguimos reverter isso, parcelamos isso em 8 vezes. Nós conseguimos aprovar no Congresso a TR para inovação. Nós estamos hoje com a letra de crédito ao desenvolvimento para a indústria. Por exemplo, tem CRA, certificados para agricultura, tem CRI para imobiliário, tem LCA, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário e debênture incentivado. O estoque desses títulos são 1 trilhão e 400 bilhões de reais. E nós estamos lutando no Congresso para aprovar a LCD, que seria um título incentivado para a indústria, que não tem nenhum mecanismo como esse, de 10 bilhões de reais. E enfrentando a resistência que enfrentamos. Então, como eu disse, aqui no problema do BNDES, você não tem que matar um leão por dia, o problema é desviar das antas. Elas estão muito presentes aí no entorno. Então, o tempo inteiro você tem que ir. E você precisa enfrentar esse debate. A vantagem é que nós estamos com a indústria hoje ao nosso lado, apoiando. A CNI hoje tem uma direção muito ativa ao banco, a Fiesp com o Josué, as entidades todas se manifestando a favor, por exemplo, da LCD, da política industrial, e reconhecendo a mudança de qualidade do banco. Então, o banco ele vinha e eles deixaram aqui uma granada no bolso também do BNDES, que é o FAT. O FAT é uma fonte de financiamento fundamental. O que foi feito naquela reforma da Previdência, que aumentou o déficit previdenciário, como nós dissemos que ia acontecer? Eles vincularam o FAT para financiar o déficit da Previdência. O déficit da Previdência, a população está envelhecendo rapidamente e a base do financiamento da Previdência está reduzindo. Você tem uma nova geração que trabalha sem nenhum tipo de proteção previdenciária, por exemplo, nos aplicativos. Então, isso compromete o FAT. Isso é um tema que nós estamos discutindo. Por isso que para nós é fundamental a LCD. Nós estamos tentando entrar também no CRA, no certificado agrícola, que nós podemos financiar a agricultura. A Fazenda reestruturou esses títulos, mas nós precisamos desses instrumentos. E principalmente tudo isso é possível convencer o Congresso, os empresários, a opinião pública, se a gente apresenta resultados, se presta conta e se mostra o que está sendo feito. Então, nós estamos confiantes que o BNDES vai estar numa trajetória forte de crescimento, vai continuar, nós vamos continuar pisando no acelerador com responsabilidade, com transparência, prestando contas, mas o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego, se reindustrializar, e o BNDES é fundamental para isso.